Fala aí, galerinha, professor querido de novo com vocês, nossa segunda aula sobre Idade Média. Bom, recapitulando aqui, na última aula aí nós vimos a questão de toda a formação da Idade Média, vimos o sistema feudal, vimos que ele perdurou na Europa aí por um grande período de tempo, vai da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla, que nós veremos nesta aula. E aí, é claro que eu falei com vocês dos aspectos políticos, vimos que o poder era descentralizado, vimos que a economia era a base sustentável pela agricultura de subsistência e vimos que a sociedade era instruída pela ideia da Igreja Católica. Nós vimos aí o clero, os nobres e os servos. Vimos a vida macabra, maluquinha do servo, não é verdade? Que pagava N impostos lá para ter a sua vida digna dentro do feudo de alguém. Tá, só que tudo aquilo que a gente viu na última aula, pessoal, ele vai perdurar durante até o século X. Chega lá no século X, há aqui uma certa contentação com o mundo feudal. Eu quero que você entenda que o servo já está vivendo a vidinha dele. Os nobres estão lá, o clero mandando como sempre. No entanto, eu quero que você entenda que por volta do século X, alguma coisa vai dar errado nesse sistema feudal e vai marcar a sua queda. E essa queda nós vamos dar o nome de Baixa Idade Média, que vai do século X até o século XV. Mas o que eu preciso identificar para entender essa Baixa Idade Média, professor? Simples. Para isso, nós vamos voltar lá no século VII. Eu disse na última aula para vocês que houve uma batalha lá no século VIII, em 732, chamada Batalha de Poitiers, onde um homem chamado Carlos Martel barrou os árabes. É neste ponto que eu quero com vocês. Então, o que vai acontecer? Os árabes, então, saem da Península Arábica, faz lá a sua unificação religiosa, cria a questão do islamismo. Ainda no século VII, ele domina todo o Mediterrâneo, domina toda a questão do norte da África e quase chegaram à Europa. Só que foram barrados, lá na Batalha de Poitiers, pelo então Carlos Martel em 732. Vocês viram comigo isso na aula passada. Então a Europa está isolada. Ninguém entra, ninguém sai. Ponto, acabou. É justamente nesse ponto que eu quero que você entenda. As pessoas então agora estão acostumadas lá dentro. Só que tem um problema. Antes desse fechamento do Mediterrâneo, antes dessa ideia toda, o que aconteceu? O terceiro filho em diante, ele era cavaleiro. Ele ficava anos guerreando, tomando conta daquelas fronteiras. Só que agora não tem mais guerra, meu aluno. Não tem mais conflitos, não como antes. Eles então voltam para dentro do feudo. E voltando para dentro do feudo, aumenta a procriação. E quando chega no século X, eu tenho um inchaço populacional na Europa. E esse inchaço populacional vai faltar o quê? Comida. Se a base era a agricultura de subsistência, e agora tem muita gente, vai faltar comida. Drenaram os pântanos, cortaram as florestas, tentaram plantar, mesmo assim não foi suficiente. Começa a ver o quê? Se você está com fome, você fica irritado, meu aluno. Já reparou isso? Aqui é a mesma coisa também. Se não tem comida, começa a ver guerra, começa a ver conflito entre eles. É um feudo invadindo o outro, é uma confusão. E aí entra a igreja e fala, olha, é hora de salvar o sistema feudal. Ela começa a imaginar, então, que aquela crise toda só tem uma saída. Tirar o excesso populacional da Europa Ocidental e levar essa galera para a Europa Oriental. O problema é como convencer aquele povo a pegar um barquinho minúsculo, pegar o Mediterrâneo e ir embora. Para isso, em nome da cruz, começava o que a gente chama de cruzadas. Meu aluno, isso cai na sua prova, tá? Isso despenca. Então vem cá comigo. Eu estou te mostrando um período que nós vamos sair da alta Idade Média para a baixa Idade Média. Estamos num ápice. Só que a coisa está tão boa que começou a haver um inchaço populacional. E aí é justamente essa crise que a igreja vai tomar para ela e vai tentar levar aquele excedente populacional para a Europa. Vamos dar o nome disso de Baixa Idade Média, onde o ponto central serão quem? As cruzadas. O que foram essas cruzadas? Para a sua prova, foram choques políticos, choques econômicos, choques sociais, choques culturais entre o mundo ocidental cristão contra o mundo oriental muçulmano. Tá, professor, não entendi não. Vou te explicar. Choque político. Olha por que choques políticos. Eu vou sair de uma Europa, tá? Onde o poder é descentralizado. Vocês viram na última aula. De repente eu vou pegar o Mediterrâneo e vou lá para o Oriente, onde há
centralização política é o que há. Olha só, chocou, eu não conhecia isso, agora eu conheço. Choque econômico. Eu vou sair de uma agricultura de subsistência, onde o comércio acontece por acidente, vou navegar e vou entrar em contato com o mundo, onde o comércio é a todo vapor, onde eu compro, eu vendo, negocio. Olha só o choque. Choque social. Vou sair de uma sociedade onde eu tenho ela em base de estamento, onde há o primeiro, segundo, terceiro estado, e eu vou entrar em contato lá onde a sociedade é livre, onde o cara fica rico, fica pobre. Olha só, onde a mobilidade existe com muito mais força do que aqui. Choques culturais, religiosos. Peraí, catolicismo, islamismo, tudo isso, pessoal, que era para salvar o mundo feudal, vai acabar complicando. E essa complicação vai levar à sua queda daqui a pouco. Então estamos na Baixa Idade Média. Tá, professor, mas na minha prova, como é que eu vou identificar? Diante das transformações. Coloquei algumas para vocês aqui, ó, para vocês analisarem. Vamos lá, pessoas saindo do campo para a cidade. É óbvio, o campo já não está legal, não. Então, se lá no início da Idade Média, o cara saía da cidade com medo dos bárbaros, tá? Ele vai se interiorizando, ele vai se ruralizando. Agora é o contrário. O campo está com fome, tem guerra, conflito, eu saio do campo e vou para as cidades. Chegando nas cidades, o que acontece lá? Aquelas cidades abandonadas, os caras dão uma limpam aquilo mais ou menos e começam a fazer pequenas fortificações, que nós vamos dar o nome de burgos. Opa, palavrinha mágica. Burgos vai te lembrar o quê? Burguesia. E aí eu chamo muito a sua atenção agora, meu aluno. Cuidado com a palavra burguesia. Hoje, você olha aí qualquer um na rua, lá vai o burguês. Está errado. Neste momento aqui que nós estamos, burguês nada mais nada foi aquele indivíduo que morava em pequenas cidades abandonadas chamada burgos. Imagine você e eu caminhando, paramos um certo momento, eu vou para dentro do feudo e vou me despedir de você. Você vai entrar dentro do burgo. Tá bom, burguês, até a próxima. Você é um burguês porque você mora no burgo. Só que por coincidência, não mais do que isso, nas minhas terras, no meu feudo, eu planto. Você, como está numa fortificação, numa cidade, você vive de comércio. Aí o erro de alguns alunos, de falar que burguês é comerciante. Não! Burguês é um indivíduo que mora num burgo, ponto final. Comércio, então, nasceu uma coisa diferente aqui, meu aluno. Eu estou na Baixa Idade Média, eu tenho a galera saindo do campo para a cidade e surgindo um elemento novo. Uma classe social chamada burguesia, que vai agora, com certeza, sacudir o mundo feudal. Não tenha dúvida sobre isso. Então, preste muita atenção nessa burguesia, que ela vai te acompanhar até a nossa última aula, tá bom? Entre as outras transformações, pessoal, uma pequena centralização, que eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Comércio ressurgindo, cidades ressurgindo. Claro, isso aqui vai ser de fundamental importância para você entender por que nós estamos na Baixa Idade Média, tá? Veja bem, algumas coisas chamam a atenção. Transformações na ideia econômica, da sobrevivência. Olha algumas tecnologias. Professor, tecnologia na Idade Média, mas eu sempre aprendi que foi a Idade das Trevas, a escuridão. Ideia preconceituosa. O Enem adora este aluno que pensa desse jeito. Nós tivemos cultura, nós tivemos invento na Idade Média, por que não? Tá? Essa ideia de escuridão foi por historiadores posteriores ao momento que vão tentar glorificar o seu momento em detrimento do passado. É nada mais do que isso. Mas olha só comigo, tecnologia. Charrua, uma espécie de arado, meu aluno. Pegavam bois, nesses bois amarravam pequenas barras de ferro, e essas barras de ferro adentravam na terra e ia afofando. É o arado que você conhece hoje. Isso vai aumentar o quê? A questão do cultivo. As transformações no campo, meu aluno. Rotação de cultura, vão fazer isso. Ora planta milho, ora planta arroz, ora planta feijão. Eles vão fazendo de tudo para o campo não ser desgastado. Isso também é um avanço. Para quem não conhece uma charruta, aqui, ó, bois puxando alguma coisa que vai fazer o quê? O afofar da terra para aumentar a produtividade. Tá? Claro que uma coisa que chama atenção da rotatividade é a engenharia da época. Professor, engenharia engenharia do pensamento da época. Os indivíduos sabiam que para não desgastar o solo, bastava trocar o tipo de cultivo. Isso é muito interessante, isso é muito inteligente, tá? Então, um
um esquema aqui, nós temos a melhoria, os avanços tecnológicos, e esses avanços tecnológicos trarão o quê? Aumento na produtividade. Claro que vai acontecer um aumento demográfico e essas transformações nas cidades vão fazer com que a gente olhe mais para as cidades agora do que para o campo. Ou seja, estamos na Baixa Idade Média. E o interessante é o seguinte, imagina o seguinte, uma coisa comigo aqui agora. Você foi para o campo, saiu do campo e foi para a cidade. Lá na cidade, você precisa de serviço. Você precisa de um oleiro, você precisa de um marceneiro, você precisa de um ferreiro. Essas pessoas que vão largando o campo vão criando pequenos grupos que vão trabalhar para você que está na cidade. Nós vamos dar um nome disso, sabe de quê? De corporação de ofício. O que é uma corporação de ofício? Então imagine que você, você e eu, nós estávamos no feudo, de repente largamos o feudo e viemos para a cidade. Só que lá no feudo eu era dono de sabia fazer sapato. Era um bom sapateiro. Chego aqui na cidade e vou abrir uma sapataria. Você também sabia fazer sapato? Vai abrir uma outra sapataria ali na frente? Os nossos filhos vão ser os nossos aprendizes. Vamos ensinar a arte de fazer sapato. Mas logo, logo a gente faz uma associação. Um ajuda o outro. Pessoal, mas não tem concorrência? Não, ainda não, meu aluno. Eles não têm essa ideia de concorrência. Tanto que eu, mestre sapateiro, poderia chegar para o outro mestre sapateiro e dizer para ele que o couro melhor é o couro do animal X. Pô, mas você estaria tirando cliente? Não estaria. A ideia aqui não é isso. A ideia é a corporação. É um ajudando o outro. Ofício, porque ofício poderia ser ofício de fazer sapato, ofício de fazer... trabalhar com madeira, não importa, é aquilo que você tinha habilidade. Então existia um mestre que era o dono da sapataria, o dono da olaria, o dono da carpintaria, não importa. Logo vinha aqui um oficial, que é aquele que vai trabalhar para ele fazendo o mesmo ofício, os aprendizes, os filhos envolvidos na aprendizagem. E se porventura nós não conseguíssemos entregar tudo na época certa, contrataríamos os chamados jornaleiros, que é aqueles que ganhariam uma jornada. No final do dia você ia lá e pagava o indivíduo. Essa organização está aí na chamada Baixa Idade Média. Claro que o seu Enem também pode falar uma coisa sobre ligas. Não se assuste. Liga Hanseática nada mais que a associação de comerciantes para fazer as navegações pelo mar Mediterrâneo. Mais nada do que isso, tá bom, meu aluno? E é claro, nós não podemos deixar de falar do renascimento do comércio. O comércio vai surgindo de novo, pessoal. Só que a igreja começa a pegar no pé da burguesia, dizendo que lucro é pecado, que luxo era pecado. Só que aí surgem os judeus, que não acreditavam nas ideias de Cristo da época e vão pegar e vão fazer as transformações de moeda, a cunhagem de moeda, tirando um pouco de ouro, um pouco de prata. Nascia a ideia de uma banquinha de fazer câmbio. Essa banca vai virar o quê? Banco daqui a pouco. Então, quem é o burguês hoje? Hoje, nosso tempo hoje contemporâneo, é aquele que é dono do meio de produção. Então, se o indivíduo vende um churrasquinho ali na esquina, ele é um burguês. O indivíduo que é dono de uma mega empresa é um burguês. Ele é dono do meio de produção. Aqui era quem morava no burgo. Então, o burgo aqui, o burguês aqui, é um indivíduo que não importa o que ele faz, mas ele mora no burgo. E geralmente ele é um comerciante. Mas eu não posso dizer que todo burguês era comerciante. Para com isso, não vai fazer essa confusão. Tá bom, meu aluno? Então, só que aí é o seguinte, essa queda da Idade Média, essa baixa Idade Média, a destruição do sistema feudal vai se dar precisamente lá no chamado século XIV, onde algumas coisas irão acontecer que vai destruir o que a gente chama de Idade Média, de sistema feudal. Eu vou destacar 3 coisas para vocês interessantes para a sua prova. Primeiro, a peste negra. Como assim, professor? Em época de pandemia, nada melhor do que fazer o quê? Uma associação com a história. História serve para eu entender o meu passado, compreender o meu presente e modificar o meu futuro. Olha o indivíduo aqui, olha aqui, ó, aqui na Idade Média. Aquelas navegações das cruzadas, porque veja bem, meu aluno, foram mais de 10 cruzadas. E essas cruzadas, que na realidade tinham o intuito de libertar os lugares santos, tirar o excesso populacional, acabavam trazendo produtos para dentro da Europa. E junto, pulgas de rato. E esses ratos, obviamente, transmitiam doença, chamada de peste bubônica, ou peste negra, que poderia ser pelo ar pulmonar.
Olha só o coronavírus aí, pessoal, pelo amor de Deus. É quase igual, pessoal? É quase igual. Só que a transmissão é diferente. Nós estamos falando de vírus e aqui nós estamos falando de bactéria. Então, é totalmente diferente, né? Mas vem cá comigo. Aqui eu quero que você entenda que o indivíduo começava a criar bulhões, aquilo explodia. Em 24 horas, uma febre danada, o cara morria. Só que na hora de enterrar, não tem nenhum tipo de higiene. Enterrava de qualquer jeito. O que vai proliferar mais ainda a doença. 1/3 da população da Europa morre aqui. E aí acompanha comigo, meu aluno. Está morrendo mais servos, mais nobres ou mais gente da igreja? Mais servos. E se o servo é a base do senhor feudal, o senhor feudal também está enfraquecendo. Claro, é uma cadeia. Somada à ideia da peste negra, eu vou destacar a Guerra dos 100 Anos, que na realidade vai durar 116 anos. Uma briga entre o que seria a França e o que seria a Inglaterra. Disputa por regiões comerciais. 116 anos de guerra. São 116 anos que vão consumir pessoas, armamento, questão econômica. A Europa vai o quê? Cada vez mais entrar em falência. É isso que eu preciso que você entenda. E olha legal, meu aluno, enquanto França e Inglaterra ficarão nas brigas intensas, Portugal e Espanha estão saindo na frente. E daqui a pouco vão enfrentar o grande mar tenebroso chamado Oceano Atlântico. Já já eu conto essa história para vocês. Então, eu tenho a peste negra que vai matar servo pra caramba. Eu tenho guerra entre duas regiões importantes para a época. Com certeza, quem é que está morrendo? Mais servos. E por último, eu tenho a fome. De novo, a fome volta a assolar a Europa. Tá? Chuvas torrenciais que vão afetar diretamente a agricultura. E quando afeta a agricultura, as pessoas estão morrendo de fome. Gente, fome, peste, guerra, isso tudo vai ser o chamado tiro de misericórdia, aquilo que sobrara do sistema feudal. Acontece, a burguesia sai da Europa, passa pelo Mediterrâneo e vai até o Oriente. Vai até Constantinopla. Chega lá, saqueava, negociava, não importa. E voltava com os navios repletos de produtos, pessoal. Só que ia muito bem. Observe bem a ótica burguesa. Está acontecendo a peste. Tudo bem, professor, mas está morrendo servos. Se morre servo, isso destrói o poder do senhor feudal. Tá, eu não consigo entender a lógica, professor. Imagine comigo, pessoal. Quando a burguesia ela começa a querer despontar, ela vê que ela tem uma certa dificuldade para ganhar dinheiro. Ela vive de dinheiro. Porque cada feudo tem uma moeda diferente que está começando a surgir. Tem uma pesagem diferente, tem uma medida diferente. Como assim, professor? Lembra que os feudos eram independentes. Então, se eu pegasse 1 quilo de grãos no feudo A, não vai ser a mesma quantidade de grãos no feudo C, B. Essa falta de padronização de moeda, pesagem e medida vai dificultar a burguesia, que vai olhar a seguinte ideia: se houvesse uma centralização política, eu ganharia dinheiro. Ela começa então a namorar com a possibilidade de desfazer a ideia feudal e colocar alguma coisa no lugar. Ela já começa a namorar essa ideia, pessoal. Então, veja bem, quando ela navega e vai lá para Constantinopla, ela volta com seus navios a voltar de produtos, com toda dificuldade. Mesmo assim, ela tem uma pequena porção de lucro. Só que no ano de 1453, você não vai decorar data nenhuma. Século XV, os turcos dominaram Constantinopla. O que era Constantinopla, professor? Era um porto, é uma cidade importante, onde europeu passa pelo Mediterrâneo, vou lá e negocia meus produtos. Aquela região foi tomada. E se ela foi tomada, alguém vai querer ganhar dinheiro em cima. Ganhar o quê? Lucro em cima. Então, se a coisa já estava ruim, ficou pior. Imagine, se ela comprava um produto por 10 e vendia aqui na Europa por 20, agora ela vai comprar por 50. Teoricamente, aumentará o preço do produto aqui. Isso fica inviável. Ela começa então a imaginar uma forma de chegar diretamente nas fontes, ou seja, na Índia. Chegando às Índias, eles conseguiriam os produtos de graça ou preços muito melhores do que negociando com Constantinopla. Por isso que a gente vai entrar na Idade Moderna. Quando Constantinopla é tomada, a burguesia começa a pensar, raciocinar numa forma de chegar nas Índias. Só que tem um problema. Para eu chegar às Índias, eu tenho que enfrentar o mais tenebroso dos mares, o Oceano Atlântico. E para alcançar o Oceano Atlântico, eu tenho medo. Porque a igreja está dizendo que lá tem monstros. A igreja está dizendo que lá tem cachoeiras. Você já foi à praia, meu aluno?
Imagine você, chega na beira da praia e olha até no fundo. Parece que aquela linha do horizonte lá, o mar termina. Agora imagine aqui nessa época, é o imaginário da época. Os caras têm medo de terem cachoeiras, terem monstros. Professor, mas de onde vem essa ideia? Da igreja. Eu quero que você entenda que a igreja está com medo de perder status para a burguesia. A burguesia já não é mais criancinha, não. Ela já está querendo alcançar o poder. E você vai ver que a igreja vai ser balançada agora. Como agora, professor? Com a peste negra, a situação ficou ruim. Gente morrendo, tá contaminação quase que instantânea. O clero começou a correr, começou a fugir. Eu estou na igreja sempre, estou lá. De repente, meu pai está morrendo. Papa, vem cá, padre, por favor. Meu pai acabou de morrer. Vão lá, dá essa extremoção para mim, por favor. Senão ele não vai alcançar os céus. Me ajuda. O papa falava, o padre falava, não vou não. Tá doido, vamos me contaminar? A galera começou a questionar, peraí, não são santos? Não são escolhidos por Deus? Por que está com medo de doença? Por que tem padres morrendo? Peraí. Não, se é um castigo divino, por que eles são castigados? Então eles são pecadores igual a mim? Começa a haver um questionamento do poder dessa igreja. E como a igreja é muito questionada, somada ao poder da burguesia que agora está em ascensão, a igreja então pega os poucos fiéis que ela ainda tem e começa a fazer uma propaganda contrária à ideia burguesa. Então a burguesia, que agora está sem Constantinopla, ou melhor, né, que ela está tomada agora, ficar inviável, ela vai ter que enfrentar o mar tenebroso. A igreja prega que é ruim, pega que é pecado, que é monstro, que mexer com ouro e prata, o cara vai para o inferno. Eles têm medo. Mesmo com medo, eles vão enfrentar o mar tenebroso e vai fazer o que a gente chama de expansão marítima. Neste momento, meu aluno, nós já não estamos na Idade Média mais. Alguma coisa não está mais casando com o feudalismo. Eu já tenho um mapa, já tenho nanquim, já tenho barcos, bússola, astrolábio. Opa, eu tenho igreja dominando, eu tenho... Alguma coisa está errada. Ou seja, eu já estou na idade moderna, só precisamos agora esquematizar. Ou seja, meu aluno, era o fim do sistema feudal e a primeira ideia de ascensão burguesa. Só para ficar melhor, para ver se a gente entendeu isso mesmo, vamos fazer mais duas questõezinhas aqui de Enem, porém modificada. As deixei um pouquinho mais difícil, porque treino difícil, jogo fácil. Olha que texto bonito. Um novo tipo de homem apareceu. 2 pontos. O mercador. Para tudo. Na última aula eu te ensinei o seguinte. Eu só vou ler o texto se a questão me mandar ler o texto. Vamos direto lá para o comando da questão? Tá lá. As transformações ocorridas na Baixa Idade Média, apontadas pelo autor. Opa, apontadas. Então eu tenho que ir para o texto. Eu sou obrigado a ir para o texto, meu aluno, porque somente o meu conhecimento não será necessário, não será suficiente para responder essa questão. Vem cá comigo, o texto. Um novo tipo de homem apareceu. Quem? O mercador. Os mais ricos mercadores eram também banqueiros e os comercializavam em toda a Europa e até mesmo na Ásia e na África. Os mais poderosos eram os italianos, florentinos, genoveses, venezianos, os flamengos e os alemães que se agruparam em uma grande associação comercial chamada de Hansa de Londres e Boris. Tá, professor, o texto só falou que apareceu alguém novo no mundo feudal que foi o mercador. É suficiente para você. Vem cá, as transformações ocorridas. Gente, se o nome é transformação, vou te ajudar a fazer prova. Se o nome é transformação, a questão trouxe para você isso. Ele vai dizer que a coisa mudou ou continua a mesma coisa? Porque alguma coisa mudou, senão não teria esse nome. Então, de quebra, quando ele fala as transformações ocorridas na Baixa Idade Média, você já vai bater o olho na questão e falar transformação. O que não lembrar mudança não é meu gabarito. Então vem cá comigo, olha. Vamos pegar aqui, letra E. Ruptura radical da antiga ordem feudal. Eu vou parar aqui, meu aluno. Você está estudando história. História, em nenhum momento houve ruptura total. Nada na história de um dia para outro, meu aluno. O mundo feudal não caiu de um dia para outro. Nem se transformou e muito menos se fez de um dia para outro. Então olha aqui para mim, toda vez que aparecer a palavra ruptura, nunca será seu gabarito. Na história não se tem essa ruptura drástica. Por mais louco que pareça o que eu estou te dizendo, confia em mim. Letra E não pode ser porque falou de ruptura radical. Na história não é assim.
Vamos lá, tem que ter alguma coisa de transformação, hein? D, a continuidade de uma... Posso parar, né? Porque se o texto falou de transformação, a letra D é continuidade. Não dá, meu aluno, não casa, não bate. Fácil demais, fácil demais. Vamos para outra? Então, professor, se não é a D, a letra E, então vamos botar a letra C. Olha, pessoal, a letra C fala de mudança, legal. Letra C fala de mudança. A letra A fala de mudança. Então vamos deixar a A e a C, vamos para B. Um processo de longa duração, no qual os mercadores acumularam diversas funções, como a de banqueiro. Professor, esse é o gabarito? Está aqui escrito, caramba? Não, meu aluno, claro que não. Essa é a pegadinha da prova. Se você olhar direitinho, parece que você leu isso aqui mesmo. Olha, mercadores, banqueiro. Mas olha só a interpretação de texto. Um novo tipo de homem apareceu, o mercador. Tá, pessoal, eu estou lendo isso. Os mais ricos mercadores eram também banqueiros e comercializavam em toda a Europa. Olha o que a B falou. Um processo de longa duração no qual os mercadores acumularam diversas funções, como a de banqueiro. Não é isso que o texto está falando. Não falou nada de acumulação de função. Por mais bonitinho que ela pareça, por mais bonitinho que pareça que está no texto, se você ler o texto direitinho, você vai ver que não é isso que está falando, não. Então já sabemos que é A, B. Por que é A ou a C, professor? Porque as duas vão falar de mudanças. Basta agora empregar o nosso conhecimento e marcar o gabarito. Vamos da letra A. Uma mudança na economia, desencadeada pela ruptura. Parou. O que eu te falei? Toda vez que apareceu a palavra ruptura, eu nem vou olhar o resto. Então vamos para o gabarito, que seria, no caso, a letra C. Olha só. Uma mudança na economia que definiu novos atores sociais de acordo com suas atividades capitalistas. Quem é? A burguesia. E ele falou o que? De mercador. Pronto, pessoal. Gabarito, letra C. Fácil demais. É o que eu quero que você entenda. Tem que ter o quê? A ideia da capciosidade da questão. Leia com calma, que você vai chegar a todos os gabaritos, eu não tenho dúvida disso. Mais uma aqui para a gente poder fechar com chave de ouro. Vem cá. Professor, texto longo, de novo, eu só vou ler o texto se me mandarem ler o texto. Vou direto para o comando, hein? A retomada do comércio, a partir do século XII, foi um dos fatores mais importantes para o colapso do feudalismo. Nesse processo, eu não vejo por que ler o texto. Eu vou tentar responder pelo nosso conhecimento. Ele está dizendo o seguinte: a retomada do comércio a partir do século XII, ou seja, da Baixa Idade Média, foi um dos fatores mais importantes para o colapso do feudalismo. Por quê? Nesse processo, letra A, a posse da terra se tornou o principal indicador de riqueza para tudo. Se ele falou de comércio, como é que a terra agora pode ser riqueza? Está furada. Acabou, meu aluno. Olha só, você nem precisa saber de história, não. Basta um pouquinho de português. Se a questão está dizendo que o comércio foi fundamental para a transformação, para que eu vou saber de terra? Está errado a letra B. A letra A. Letra B comigo. A retomada do comércio, a partir do século XII, foi um dos fatores mais importantes. Nesse processo, a burguesia, gostei, a burguesia comercial se apoderou das instituições políticas medievais em decadência. Professor, eu lembro da burguesia, eu lembro da ascensão, mas eu não sei se ela se apoderou de alguma coisa. Deixa marcadinho aqui, quietinho. Vamos para a próxima? C. As transações em dinheiro passaram a assumir uma importância cada vez maior na economia. Professor, realmente também, né? Caramba, dinheiro, burguesia. D. A nobreza se aliou aos camponeses na tentativa de conter o avanço do poderio das cidades. Camponês, nobreza, tchau, fora, não tem nada desse acordo. Esse está fora, né, meu aluno? Os dois acabavam brigando no finalzinho lá do que a gente chama de sistema feudal. Letra E. Os burgueses tiveram alguns direitos políticos reconhecidos, como o de eleger seus próprios representantes. Tá, pessoal, não consegui entender, não. Aí entra um outro lado da questão que eu preciso que você entenda na hora da sua prova. Meu aluno, vamos ler de novo? A retomada do comércio a partir do século XII foi um dos fatores mais importantes para o colapso do feudalismo. Está falando de economia, sociedade ou política? Economia. A letra E é política. Por
mais que isso aqui esteja certo em algum momento, não é o momento agora, porque eu quero economia. Ponto final. Vamos então para B de novo. A burguesia comercial se apoderou das instituições. Se apoderar é política. Eu quero economia, meu aluno. Aí é você que tem que parar para pensar. Se o comando falou de comércio, falou de economia. Quando a letra B traz para mim a ideia de apoderou, me lembra política, então não me interessa. Eu não quero nem saber se isso é verdade ou mentira, mas a B não é. C. As transações em dinheiro passaram a assumir uma importância. Opa, transação em dinheiro tem a ver com economia? Tem, professor. Então o gabarito letra C. Pronto, matamos. Matamos com interpretação, nem foi com história. Então dá para entender que história não é tão difícil, não é, meu aluno? Então espero vocês para a próxima aula nossa.